Olá, meu amigo, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje do relatório, né, do ministro Gilmar Mendes do STF sobre essa questão da autorização ou não autorização do direito ao culto, da liberdade ao culto, né? Hoje ele leu o relatório da ação, e aí eu queria trazer alguns pontos para a gente refletir nesses pontos e tentar entender o que foi ali dito, né, explanado pelo ministro da Suprema Corte. Mas antes, eu queria ler aqui, né, para a gente, que eu acredito, né, que a atual composição ali da Corte Suprema, e eu costumo dizer que a Corte sofre com essa composição, parece-me que se tem uma relação de afinidade que eles deveriam ter e não tem com a Constituição, parece ser muito óbvia e bem evidente, principalmente depois do voto do relator, do ministro Gilmar Mendes. Eu queria ler aqui o artigo 5º da Constituição, né, que trata das garantias fundamentais, que diz assim, em seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí eu queria ler aqui o inciso 6º, que trata da liberdade religiosa. Diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Feita essa leitura do artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, eu queria agora ler o artigo 208 do Código Penal, né, que trata dos crimes contra o sentimento religioso. Diz assim: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de um mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. O que está acontecendo, né? As igrejas abrem, os estados decretam o fechamento, os governadores, os prefeitos, e como a polícia tem agido, né? Inclusive na liberdade individual de cada um, na garantia, né, individual de cada um, expressamente no texto constitucional, né? Então, há que se diga que no texto expresso da lei não há nenhum tipo de interpretação, né? Mas o que a gente tem visto e percebido que tem acontecido com frequência é a tal da mutação constitucional, né? Então o ministro está lá, ele tem uma cosmovisão de mundo, e aí ele para ele não vai importar o que a nossa Carta Maior diz, e sim o que ele vai dizer que ela diz, né? O que tem acontecido, infelizmente, é isso. Agora, tratando-se dessa questão específica sobre a liberdade religiosa, né, se a gente for buscar um pouquinho na história, a gente vai perceber que religião, né, o fenômeno religioso, ele é algo indissociável da sociedade desde a sua existência. Se nós formos estudar os povos mais antigos, a gente vai perceber essa necessidade que o indivíduo sempre teve de se conectar com algo superior a ele, né? De algo que fosse maior do que ele. Então, a história da civilização mostra isso, né? E os valores da civilização ocidental foram pautados nas leis, né? Na moralidade judaico-cristã e nas leis naturais gregas. Então, a gente começa a entender que o fenômeno religioso é algo que foi percebido pelo Estado e, portanto, reconhecido na sua Carta Maior, na Constituição. Não é o Estado que decide o que é ou que deixa de ser religião, né? Mas o Estado apenas reconheceu, mesmo porque a religião é anterior ao Estado, né? Então, o Estado apenas reconheceu esse fenômeno religioso e, por isso, garantiu a liberdade do direito ao culto,
né, de cada do seu respectivo fiel, né, a cada religião aí que o indivíduo pertence. Aqui eu sou cristão, protestante, né, reformado, mas aqui a gente está falando de religião no geral, como um todo. Por que fazer essa breve introdução? Para trazer alguns pontos do voto do ministro Gilmar Mendes, né, o relator da ação. Primeiro ele começa no voto dele, o voto dele na verdade está todo permeado sobre essas frases, essas falas desse contexto atual de pandemia, né? Ele começa a falar de número de mortes, e aí começa a dizer que foram tantos mortos, recordes de mortos em 24 horas, e aí ele começa a falar de contaminação, da possibilidade da disseminação da contaminação. Depois ele trata do colapso do sistema de saúde, né? E aí como se houvesse uma ideia de negacionismo, que quem quer cultuar, fazer jus do direito constitucional garantido na nossa Carta Maior, como se estivesse negando a existência de alguma coisa, né? E aí a pergunta que fica é o seguinte: ele trouxe todos esses eventos, né? De número de mortes, de contaminação, de possibilidades, citou a OMS, citou não sei mais quem, saiu tanta gente. E aí, por que eu fiz essa introdução lendo o artigo 5º, inciso 6 e o artigo 208 do Código Penal? Porque se viu muita coisa no voto do ministro, mas menos o embasamento constitucional para proibir a prática de culto, né? Por que a ausência de um texto constitucional para garantir, para proibir essa prática? Porque realmente o texto constitucional vai dizer que é livre. É livre, não é o que o ministro acha ou o que ele deixa de achar, não é segundo a cosmovisão que ele possui, não. É segundo o que diz o texto constitucional. Porque uma corte constitucional tem a obrigação de proteger a Carta Maior para ela não ser vilipendiada, para ela não ser torturada, para ela não ser desobedecida. Mas ao que parece, os próprios ministros é quem estão deixando-a de lado, né? Deixam-a de lado e começam a tecer seus votos, tomar as suas decisões em função do que eles mesmos pensam, da visão de mundo que eles possuem, né? Sabe aquela ideia de que, olha, eu sei o que é melhor para todo mundo, eu imaginei um futuro que vai ser lindo, vai ser maravilhoso, e com esse futuro começa a querer puxar o presente, né? Essa ideia da abstração, desse pensamento aí do progressismo. Então, é praticamente isso que eles estão fazendo. Por que ministros no plural? Porque depois, quando o presidente da Suprema Corte retornou para ele a fala e ele encerrou a sessão, ele parabenizou o ministro Gilmar Mendes pelo belíssimo, ele falou que foi um belíssimo voto, um belíssimo parecer. Mas calma aí, como é que foi belíssimo esse parecer se não teve o fundamental, que é a base constitucional para sustentar o fechamento dos templos, né? A proibição do culto? Se não tem base constitucional, por que foi belíssimo, né? Então ele praticamente recheou o voto dele com o que está se dizendo agora, muitas mortes, fazendo aquele sinalizando virtude, né? Até com a fala mansa, que ele costuma ser muito prepotente, muito mostrar uma arrogância ali dentro dos seus votos, né? E ele estava com a voz mansa, falando manso, sinalizando virtude, mas base constitucional que era bom para o seu voto não existiu. Então aí fica a pergunta, né? Então nós estamos à mercê de quem ou do que, né? Se o texto expresso da Constituição precisa ser reinterpretado, precisa ser redefinido, de que serve um texto constitucional, né? Volto a dizer, parece-me que a nossa Carta Maior, não interessa o que nossa Carta Maior diz, né? O que interessa é que quem a interpreta diz o que ela diz, e isso acaba sendo um problema muito triste. Vamos ver como é que vai se suceder a partir de amanhã na continuidade dos votos, né? Então, parabenizo aqui o advogado-geral da União, o Dr. Mendonça, que teve um voto brilhante, os advogados que apresentaram a defesa da liberdade se expressaram muito bem, o PGR também
com um voto muito preciso, e todos eles com base constitucional. Né? Então, todo o seu parecer, todo o seu voto, toda a sua defesa para a abertura dos templos, para a liberdade de cultuar, teve como base, como sustentação, o texto constitucional. Né? Não foram firulas, não foram alegorias, não, foi a Constituição que nos garante esse direito. Então eu queria trazer só isso, esse voto do ministro, para que nós possamos refletir, que nós possamos entender o que está acontecendo e que possamos dobrar os nossos joelhos, orar pelas autoridades, porque como cristão, as Escrituras, a Bíblia Sagrada nos ordena que façamos isso e assim devemos fazê-lo, orar por elas, mas em momento algum aceitar qualquer tipo de decisão que confronte o texto sagrado, né? Que é a Bíblia Sagrada, o nosso livro norteador, que rege e que traz as regras para a nossa conduta, o nosso livro de fé e conduta. Nós devemos primeiro obediência a Deus. E a liberdade de cultuar, de se reunir, é um mandamento, né? É uma ordem. Né? Então, Deus disse, né? Lembrai-te do dia de sábado. Então, é uma ordem de a igreja, o corpo, se reunir para cultuar a Deus. Então, vemos aí as nossas liberdades sendo tiradas. E para a gente finalizar, trazer um último ponto aqui, que ele falou o seguinte, é por um período curto, é um período temporário, já as coisas vão voltar. Lembra qual era a narrativa no início da pandemia? Não, nós vamos fechar ali por 15 dias tudo, para a gente dar tempo de a gente gerenciar aqui, e nós já estamos mais de um ano. E eles foram avançando nas nossas liberdades, não apenas na liberdade religiosa, mas no direito de ir e vir, também. Então eles foram ganhando espaço e avançando em nossas liberdades, né? E aí até quando nós iremos aceitar isso sem fazer absolutamente nada? Né? Então eu queria trazer esse ponto de reflexão e que nós possamos entender o cenário, caminhar para fora da caverna, né? Do mito da caverna de Platão, que foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou aqui. Caminhar para fora, enxergar o todo, olhar para a big picture, né? Entender o que está acontecendo. Tá bom? Então, valeu. Se você gostou aí, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo e vamos refletir no que está acontecendo, beleza? Valeu, galera. Fiquem aí na paz de Cristo e que Deus tenha misericórdia de nossas vidas.